Essa é a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Vocês sabem que o tema dessa nova temporada são relações. E como já falamos, estamos falando de todo tipo de relações. As familiares, as amorosas, entre amigos e, claro, a relação com a gente mesmo. E essa última relação é o que mais iremos aprofundar na psicoterapia, né, gente? Então, no nosso episódio de hoje, vamos resgatar os conceitos de ânimos e ânima, que já falamos, nos episódios passados aí, mas hoje tem um tchan a mais. Vamos falar desses conceitos na relação com a gente mesmo e não nas relações e amorosas, nas relações com os outros. E para isso, vamos falar sobre como eles aparecem, adivinha? Nos sonhos. Como será que o ânimos pode aparecer no sonho? E a ânima? E o que eles podem simbolizar? Qual a função que eles podem desempenhar aí nos nossos sonhos? E o que a psicologia tem com isso? Antes de retomarmos as ideias de ânimos e ânimas, vamos falar um pouco sobre os sonhos. Para quem não ouviu, temos vários episódios sobre os sonhos. São os episódios 2, 3 e 10. Vale a pena ouvir de lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a linguagem dos sonhos é simbólica. Fazendo então uma analogia, nós falamos português. No Uruguai, eles falam espanhol. Se os sonhos fossem uma nação, o idioma deles seria o simbólico. Ou seja, o inconsciente aparece nos sonhos de forma simbólica. Na parte 4 do livro O Caminho dos Sonhos, Von Franz nos traz essas palavras. Durante o sono, quando estamos inconscientes, as experiências que temos nos sonhos, voar, cair, matar, jazem sentido. Mais tarde, quando recordamos o sonho, tudo aquilo parece louco, estranho, sem sentido. Nossa mente consciente não consegue compreender o símbolo. Nos sonhos, o símbolo vive. A pessoa de fato voa e sente as sensações de voo. Nossa, deve ser muito legal, né? Então, antes de julgar que seu sonho não faz sentido, lembre-se que a interpretação do sonho deve ser nível sempre simbólico e não literal. Tem muita gente que me fala: meus sonhos são apenas coisas que vejo no meu dia. Sonhei com tal coisa porque vi num filme. Ou alguma coisa do tipo. Ok, você vê e passa por muitas coisas no seu dia. Porque sonhou com justamente aquilo? Qual o sentido simbólico do seu sonho? O inconsciente está usando daquela imagem que você viu no seu dia a dia para te mostrar algo. E esse é o ponto. Agora que reforçamos o nosso primeiro mandamento, quando estamos falando de sonhos, ou seja, que a sua linguagem é simbólica, vamos lembrar os conceitos de ânima e ânimos. Em resumo, o ânimos é o arquétipo masculino no inconsciente feminino, enquanto a ânima é o arquétipo feminino no inconsciente masculino. Vamos começar a falar pela ânima nos sonhos. Jung chamou o arquétipo feminino na consciência masculina de ânima, que em latim quer dizer alma. Nas palavras do Neumann, no livro A Grande Mãe, ele diz o seguinte: a ânima é a força motriz, a instigadora de mudanças, cujo fascínio impele, atrai e encoraja os homens a todas as aventuras da alma e do espírito, da ação e da criação no mundo interior ou exterior. A Von Franz fala o seguinte, que a ânima, em sua forma desenvolvida, atua como mediadora entre o ego dos homens e o self. Ela estabelece uma conexão com a fonte do seu ser. Por isso que falamos que a ânima funciona como uma ponte para o seu inconsciente.
Quando o indivíduo consegue estabelecer uma relação adequada com a mãe, não ficando preso no seu complexo materno e conseguindo superá-lo, o homem está livre para desenvolver o lado feminino da sua personalidade, a sua ânima. E o que a ânima faz? Bom, em resumo, ela anima a vida e conecta o homem ao seu inconsciente, à sua essência. Mas como a sua feminilidade inicialmente é identificada com a mãe, é essencial para o crescimento psíquico que essa identificação seja rompida e que a ânima seja separada da mãe. Quando essa separação ocorre, o filho é capaz de projetar a ânima numa outra mulher e então se apaixonar. Ou, em outras palavras, o filho se torna capaz de estabelecer um relacionamento maduro com uma mulher, no qual ela não seja nem idealizada nem degradada. A ânima nos sonhos masculinos pode aparecer como uma mulher que representa a natureza emocional, criativa e intuitiva do homem. Ela desempenha um papel importante na conexão com o lado emocional e na compreensão do mundo interior. Tem algumas palavras que o significado delas nos faz entendê-las melhor, né? E acho que a ânima é um desses casos, né? A ânima literalmente significa alma, e como a Dani falou, né? Ela anima a vida aí psíquica do homem, né? E aí, gente, hoje se preparem, porque o que mais tem nesse episódio é exemplo. Ah, que legal! Vocês gostam, né, quando a gente traz exemplos de sonhos, e hoje, para quem gosta desse assunto, é um prato cheio. Hoje nós trouxemos vários exemplos de sonhos, né? E os sonhos que a gente vai falar agora, eles mostram esse componente feminino, né, da psique masculina, ou seja, a ânima, principalmente transformando-se no vínculo que conecta o sonhador, né, ao self dele, à fonte de vida, né. Então, o primeiro exemplo que a gente trouxe aqui é o seguinte, ele está no livro da Von Franz, O Caminho dos Sonhos. A Von Franz, traz, né, esse exemplo, que um homem sonhou e ela relata, esse caso. No começo do sonho, uma peça era ensaiada numa igreja nos tempos atuais. E 2 atrizes pregavam o personagem de Cristo na cruz. A cruz jazia no átrio da igreja, e eu podia ouvir o terrível som do martelo sobre os cravos. Mas, não sei como, elas estavam apenas prendendo a pessoa na cruz, e não pregando. Quando terminaram, ergueram a cruz e o crucificado ficava bem elevado. Era muito perigoso para aquela pessoa. Daí começou a verdadeira representação na igreja. O ator que representa Cristo entra solenemente pela nave e, para minha surpresa, é uma mulher. Como se não bastasse, é a minha mulher, embora não a minha esposa na realidade. Ou seja, ele sonhou como uma mulher, que no sonho era a mulher dele, mas não era literalmente, né, a esposa dele aí na vida real, digamos assim. Aí continua. Essa mulher do sonho, né, ela veste uma simples túnica cinza presa no ombro por um broche e está grávida. A cena da crucificação é repassada como no ensaio e ela é erguida bem alto. É muito tocante, é magnífico. Daí a cena muda de novo. A peça acabou e estamos indo para casa. Olho para minha mulher, que caminha à minha esquerda. Seu cabelo é curto e ela é magra como um menino, apesar da gravidez. Ocorreu-me depois que ela lembrava a atriz Diane Sandberg, no filme Joana d'Arc. Olhando para ela, fico cheio de orgulho e de amor. Mas não lhe digo nada disso. Guardo só para mim. Aí o sonho acaba. Então esse foi um exemplo aí, né, de um sonho, de um homem. A Von Franz, gente, aqui ela vai falar, né, a análise dela, desse sonho, é que o personagem central, né, do sonho é a esposa grávida, né, do sonhador, mas não a esposa de fato, né, como eu mencionei. Isso é bem interessante. Se alguém sonha, com um marido ou uma mulher que não se assemelham aos parceiros reais, né, tipo a pessoa, de verdade aí, digamos, o que a gente pode entender, né, sonhar com essa outra imagem aí?
trata-se da esposa interior, né, ou então do marido interior, ou seja, ânima ou ânimos, com o qual a pessoa vai estar, digamos assim, casada interiormente, né, sempre casada interiormente. Esse é o casamento interior. Então, muitas vezes nos sonhos, quando aparecer um homem, uma mulher, uma figura, né, feminina, masculina, e que: "Ah, eu não conheço, não é ninguém que eu conheça", ou então: "Ah, era minha namorada, mas não é minha namorada na vida real", né. Pode saber que vai ser a ânima, né, essa namorada, essa esposa aí interior. Tem muita gente que fica desesperado, né, quando sonha com uma outra figura, né. "Ai, meu Deus, eu tô traindo meu marido ou minha esposa, eu tô apaixonado por outra pessoa e não sei". Às vezes até é uma pessoa que já passou pela vida do sonhador, né, e que já não encontra muito tempo, que não tem mais nenhuma conexão. Essas figuras geralmente, a gente nunca coloca como regra, mas geralmente são figuras de ânimos e de ânimo. Então é importante a gente falar desses sonhos, porque eles têm a ver com a nossa, o nosso processo. Mas tem gente que fica com vergonha de falar disso na terapia porque acha que está traindo o parceiro. E não, né? É um parceiro invisível, como diz o Sanford, é o nosso parceiro interno. Perfeito, bem falado, Dani. E aí voltando lá, né, à análise da Von Franz, a esposa interior, né, no caso, a imagem de ânima aí, que era a mulher grávida lá do sonho do homem, ela é a alma do sonhador. Muito legal essa análise da Von Franz, né. Ela fala que a esposa interior que é crucificada é a alma do sonhador, ou seja, é a ânima dele. E aí, gente, lembrando que a ânima, como nós falamos aqui já várias vezes, né, ela é o sentimento de um homem, a sua sensibilidade, a consciência das coisas interiores. E aí, se o homem tiver uma relação positiva com a ânima, esse homem vai ser mais receptivo aos processos, né, que acontecem lá no inconsciente dele. Esse é o lado feminino dele, né. Então o lado feminino, muitas vezes, vai ser ele estar em contato com ele mesmo, né, com o inconsciente dele. E a crucificação, né, o que a Von Franz fala disso? Ela fala que, simbolicamente, né, a crucificação aí, significa estar esticado entre os opostos, né. E a crucificação, no caso aqui, ela é causada pela ânima, né, então os 2 opostos, né, o masculino e a ânima aqui no caso, unem-se através da colisão. E aí sobre o sonho, né, a Von Franz traz uma interpretação muito legal. Que basicamente é assim, né, devo ela, né, falaria para o homem que ele deve prestar mais atenção e dar muito mais valor a esse lado feminino e sensível da personalidade dele. E aí ela comenta que não é fácil, às vezes, para um homem desenvolver esse lado da ânima, porque não é algo que se racionalize, né, e simplesmente diga: "Ah tá, beleza, esse é meu lado feminino interior, pronto, encontrei, basta, né, isso basta, não preciso mais me preocupar", né, tipo um check, encontrei. Não é bem assim, né, isso é apenas o começo. Então o processo de racionalizar, a gente sabe que primeiro, ele não é da energia do Yin, é da energia feminina, ele tá mais ligado ao Yang, e só racionalizar não basta. Se tem uma coisa que a gente fala no processo de terapia é isso: "Ah, mas eu sei que isso tem a ver, sei lá, né, com tal situação lá do meu passado, por que que isso não simplesmente não some? Por que que eu ainda sinto isso?". Porque entre racionalizar e sentir aquilo, integrar, né, as emoções e tudo mais, tem uma boa diferença. E aí, gente, para integrar o feminino, o homem tem que abrir mão um pouco das inclinações relacionadas ao yang, né, que é a energia aí mais masculina. E aí, né, ele se sente mal. Portanto, é uma luta consciente muito difícil. É tipo um pêndulo, né, que vai de um lado para o outro. E dói, porque a cada vez implica desistir de algo que é ele mesmo. Muito legal, né? Como que consegue fazer e chegar numa análise como essa, eu acho sensacional. Um outro exemplo que ela traz é um relato de uma pessoa, também de um homem, que diz assim: Eu sonhei caminhar ao longo de um rio caudaloso. A correnteza era ligeira e a luz refletia na água. No alto de uma colina, via-se um castelo rodeado por um fosso. Atravessei a ponte levadiça e entrei no pátio central. Bem no meio,
uma mulher estava sentada na mureta de um poço. Ela puxou um balde lá do fundo e o entregou para mim. Bebi a água do balde. A mesma coisa repetiu-se uma segunda e terceira vez. Bebi de novo e sentei-me na mureta em frente a ela. Seu traje era azul celeste e sua beleza extrema. Estar ali a seu lado me dava uma enorme sensação de paz. E aí ela vai falar a interpretação que ela faz desse sonho. O sonho representa, né, apresenta a vida desse sujeito ou a nossa vida como um rio. E ela faz essa analogia. Ao longo desse rio vai caminhar esse sujeito sonhador. A vida dessa pessoa, desse homem que sonhou, se inicia numa simples fonte e com o tempo vai passando por diferentes posições, se modificando e, consequentemente, mudando as substâncias psíquicas que o carrega. E apesar dessas mudanças acontecerem, algumas coisas em nosso ser tendem também a se manter, né? E assim aconteceu com ele também ali no sonho. Para entendermos isso, a gente pode pensar que o rio é uma analogia, por exemplo, como a gente tinha falado, né? Quando a gente dorme, por exemplo, e a nossa consciência de ego fica apagada por horas, né? 8, 10 horas a gente dorme. Ou se dormir pouco, pouco tempo esse ego vai ficar descansado, né? Você tem conseguido dormir 10 horas? Faz anos que eu não consigo dormir 10 horas. Se eu conseguir dormir 5, tá sendo bom demais. Né? Tá difícil. E aí, enfim, ficamos durante horas ali dormindo à noite. Mas na manhã seguinte, quando a gente acorda, tudo reaparece idêntico. A gente é o mesmo. Por que a gente não desperta e descobrimos que somos outra pessoa, um outro? Por que a gente não sofre nenhuma mudança, como acontece ali no sonho, né? Que ele se modifica como um rio, que vai passando por vários lugares? Porque somos totalmente contínuos. Deve haver, portanto, algo que carrega a nossa identidade pela vida fora. E isso é o rio, esse misterioso fluxo da vida. E isso mostra que estar vivo não é apenas um fato físico, mas psíquico. Estamos vivos quando nos sentimos vivos. E o que nos faz sentir assim é o contato com esse fluir da psique inconsciente, que essa moça representa ali, né? Ela que está possibilitando esse fazer se sentir vivo, dando essa água para ele, né? Com baldes de água. É por isso que os sonhos são tão importantes. Você pode dizer que cada balde cheio de água do rio, da vida, é um sonho. E isso, o que é o sonho? Toda noite, por assim dizer, tomamos um gole de água da vida e, se compreendermos o sonho, seremos vivificados. Sentimos-nos em contato com a nossa profundidade psíquica e a nossa própria substância viva. E então, subjetivamente, sentimos que a vida flui e que estamos vivos. Tem uma coisa interessante aí nessa questão, estou aqui filosofando, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade em entender o que é a alma, né? A ânima, ou a alma no sentido mais geral, até para a mulher, né? Será que a gente não é só o nosso pensamento? Hoje em dia a gente tem essa questão de tudo tem que ser baseado em evidência, tudo tem que ser cientificamente provado e replicado, tudo tem que ser demonstrado biologicamente. Concordo com tudo isso, a gente precisa dessas demonstrações, mas a nossa alma não é o nosso cérebro. Aquilo que acontece com a gente não é o que está acontecendo só no nosso cérebro. E esse é um ponto que a Von Franz coloca que é interessante, né? A gente dorme, a gente desliga, o cérebro para de funcionar da maneira como ele funciona durante o dia, então uma série de áreas do cérebro ficam em stand-by, né? Paradinhas ali, esperando para começar o trabalho no outro dia, e a gente acorda com a mesma noção de quem foi dormir, a gente continua sendo o mesmo. Então, não é a máquina que desliga e volta e traz a sensação de continuidade, porque algo acontece no meio do caminho, que são os sonhos. E os sonhos, eles trazem funcionamento de áreas do cérebro que são diferentes daquelas que a gente tem durante o dia. Então, essa continuidade é muito interessante, né? Essa ideia de que o que nos mantém não é só o nosso corpo, o que mantém a nossa inteireza, a nossa continuidade tem a ver com isso, que é para além do biológico. Então, assim, eu estava só pensando, não tem a ver com o nosso assunto aqui exatamente, mas faz todo sentido a gente fazer essa reflexão sobre a alma. Super, super faz, muito legal.
Bom, vamos com outro exemplo, né? Que a Mayara falou que hoje nós vamos fazer muitos exemplos. Eu acho muito legal isso, porque a gente vai se identificando, né? Que tem um outro exemplo que foi o Jung que colocou no livro O Homem e Seus Símbolos. A gente falou bastante do Homem e Seus Símbolos na primeira temporada, e ele continua aqui dando referências para a gente, apesar de a gente estar usando outros livros também como referência. Ele diz o seguinte: um paciente meu sonhou com uma mulher desgrenhada, vulgar e bêbada. No sonho, parecia ser a sua própria mulher, apesar de ele estar casado na vida real com uma pessoa inteiramente diferente. Aparentemente, portanto, o sonho era de uma falsidade chocante e o paciente logo o rejeitou como uma fantasia tola. O que queria então o seu inconsciente transmitir com aquela declaração obviamente inverídica? A deplorável condição de sua mulher interior. Ou seja, essa mulher no sonho representa a ânima do sonhador. Foi o que aconteceu com o meu paciente. O seu lado feminino não estava bem. E o sonho estava lhe dizendo: você está se comportando, em certos aspectos, como uma mulher degenerada, dando-lhe assim um choque propositado. Cabe dizer, no entanto, que não se deve concluir por esse exemplo que o nosso inconsciente esteja preocupado com sanções morais. O sonho não pretendia dizer ao paciente que se comportasse melhor. Ele estava tentando simplesmente contrabalançar a natureza mal equilibrada da sua consciência. Ele alimentava a simulação do paciente para ser sempre um perfeito cavalheiro. Muito legal, né? E agora vamos ao ânimos, que em latim significa espírito. Ânimos representa o arquétipo masculino na consciência feminina. Ele está relacionado ao aspecto yang, que a Mayara estava falando pra gente. A capacidade de julgamento, discriminação, o ímpeto à ação. Assim como o caráter da ânima tem muita influência da mãe, do homem, é o pai que dá ao ânimos da filha um colorido único, que em geral parecem convicções incontestáveis. O ânimos vai parecer aquela voz forte, um pouco obstinada, talvez até inexorável, e que pode impor sua verdade ao outro. Mas, caso o ânimos seja integrado e esteja na sua forma desenvolvida, pode tornar-se uma fonte criativa, capaz de imprimir à vida uma nova direção. O ânimos, assim como a ânima, também é a ponte do ego, para o inconsciente e para o que há de mais profundo na gente. Os sonhos podem revelar o ânimo de uma mulher como um personagem masculino que influencia sua vida. Como os sonhos refletem nossos conflitos internos, o ânimos pode surgir como um mentor, um amante ou até mesmo como uma figura negativa. Daí quando as meninas sonham, né, e ficam com receio de contar porque acham que tá traindo o marido, né? Um amante, alguém forte, uma voz empoderada, né? O ânimos negativo é, muitas vezes, personificado nos sonhos como um grupo de homens, por exemplo, criminosos. Mas também temos a representação do ânimos positivo nos sonhos. Vamos para alguns exemplos, então. Nossa, essa semana eu tive um sonho com ânimos negativo. Era um bandido que tinha sequestrado, assim, umas pessoas da minha família. Ai, foi tão ruim. Bom, vamos trazer alguns exemplos aqui. Lá no Homem e Seus Símbolos também, o Jung traz um relato de um sonho bem legal. Ele fala assim: o seguinte sonho de uma mulher de 45 anos ajuda-nos a ilustrar esta afirmação. Duas figuras mascaradas sobem por um balcão e penetram na casa. Estão envoltas em casacos com capuzes e parecem querer perseguir-me e a minha irmã. Ela se esconde embaixo da cama, mas as duas figuras puxam-na com uma vassoura e torturam ela. Chega a minha vez. A figura, que parece ser o chefe, me empurra de encontro à parede fazendo gestos mágicos diante do meu rosto. Enquanto isto, a segunda faz um desenho qualquer na parede. E quando olho, digo-lhe para me mostrar simpática.
Ah, mas que bem desenhado. Ela fala para tentar se mostrar simpática ali, né, com o bandido. De repente, quem está me torturando apresenta-se com o rosto nobre de um artista e diz, orgulhosamente: é mesmo. E começa a limpar os óculos. Jung comenta no livro, no Homem e seus Símbolos, né, que o aspecto sadista, né, das duas figuras ali, dos dois bandidos, né, era bem familiar à paciente dele. Por quê? Porque ela sofria de sérios ataques de ansiedade, durante os quais ficava obcecada pela ideia de que as pessoas a quem amava encontravam-se em perigo ou estavam mortas. Ele chama atenção para o fato de o ânimos, né, dessa mulher estar representado por um personagem duplo, né? São dois bandidos aí, né? Cada um faz uma função ali no sonho, digamos assim. E isso, né, um personagem duplo, segundo Jung, sugere que os ladrões personificam também um fator, de efeito duplo, né, e que poderia ser alguma coisa bem diferente desses pensamentos atormentadores que geralmente ela tem, né, e que dão aí as crises de ansiedade nela. A irmã, que aparece no sonho e que foge dos homens, né, que é apanhada, torturada, o Jung contou no livro que, na realidade, esta irmã tinha falecido há muito tempo, muito jovem, inclusive. E ela tinha muito talento artístico, mas aproveitou pouco o seu talento. A seguir, o sonho revela que os ladrões mascarados são artistas disfarçados. E que, se a sonhadora reconhecer os seus dons, que são, né, os próprios dons aí dela, eles desistirão das suas intenções ruins. E aí, qual o sentido profundo desse sonho, então? É que os ataques de ansiedade denunciam realmente um perigo mortal e genuíno, mas também uma possibilidade de atividade criadora para aquela mulher. Tal como sua irmã, ela tinha bastante talento para a pintura, mas estava em dúvida se seria uma ocupação realmente válida para ela. Agora, o sonho vem lhe dizer, né, de uma maneira enérgica, né, aí com dois bandidos, que ela deve aproveitar esse talento. Se obedecer, o ânimos destruidor que a atormenta será transformado numa atividade criadora e rica de sentido. Que legal, né? E aí a gente lê a interpretação dele e fala, nossa, é claro, faz todo sentido, né? Aí você ouve um sonho desse e leva horas para conseguir entender, né? Não Não é é fácil fácil. interpretações, gente. Mas vamos lá. A gente tem um outro exemplo aqui, né? Um outro exemplo de sonho de uma mulher. Vamos lá. Ela diz o seguinte: tive esse sonho depois da minha separação. O medo de ter que assumir a responsabilidade por minha própria vida e, pior, pela das crianças, me perseguia. No sonho, eu estou num cômodo com a minha mãe e um homem. É um cômodo muito pequeno, não há mobília alguma, salvo a cama. Não está acontecendo nada ali. Tenho então a sensação de que do outro lado da porta há um corpo. Abro e vejo um corpo no chão do corredor. Está envolto num lençol, mas sei que é de um homem. Fecho a porta. Agora precisamos sair pela porta dos fundos, mas para sair temos que descer por uma escadaria extremamente íngreme. É uma queda incrível. A escada é aberta e muito perigosa. Minha mãe vai na frente, depois o homem e eu atrás. Ela desce alguns degraus. Eu a sigo com muito cuidado. Aí, de repente, ela dá um salto e aterriza no chão com ambos os pés. É um salto olímpico e fantástico. Estou admiradíssima. Daí tudo muda. Estou sozinha andando numa cidadezinha árida, cheia de areia. No centro da praça há uma plataforma, a qual se sobe por 3 ou 4 degraus. É uma plataforma de enforcamento, um quadrado perfeito feito de madeira velha e gasta pelo tempo. Em cada canto há um pilar e no meio o mastro da forca. Chego mais perto, olho e vejo um homem que pende do laço. Olho de novo e percebo que ele está suspenso pelos pés. Não estou alarmada, apenas olho bem de perto e vou-me embora.
Mais tarde, conversei com uma amiga sobre minha culpa e ansiedade por ter abandonado o casamento. Essas são as associações da mulher. Sentia que havia algo muito errado comigo, que me faltava alguma qualidade que todos têm por natureza. E a minha amiga disse: a única coisa errada com você é que você acha que há algo errado com você. Eu ri de tanta simplicidade, mas isso mudou meu ponto de vista. Em vez de procurar o que estava errado, comecei a olhar para o que estava certo em mim. Sobre o sonho, a Von Franz comenta que o caminho que leva para baixo, um passo um tanto perigoso. Ela tem que descer a um nível mais profundo da sua realidade e tornar-se mais realista e tomar consciência da sua situação prática. A sonhadora consegue fazer isso e chega a uma aldeia antiquada, que provavelmente espelha o modo de vida antiquado no qual as mulheres não podiam ter iniciativas próprias. Aí ela encontra um homem enforcado na praça central da aldeia. Nesse clima de coisas antiquadas, todas as forças masculinas positivas da mulher estão suspensas, literalmente suspensas, no caso, o homem enforcado. Estão mortas e, portanto, não podem agir. O sonho, portanto, mostra que o verdadeiro problema é que a sua própria masculinidade está morta e deve ser salva e revivificada. Muito interessante, né, esses exemplos aqui. Acho que eles mostram bastante como a ânima e o ânimos nos sonhos servem para nos alertar, né, até para o caminho de individuação que a gente tem que seguir, né, quando a gente Uhum. está aí um pouco longe de quem a gente é, enfim. É aquilo que a gente sempre fala, né, quando a gente fala de ânima e ânimos, eles são uma ponte para o inconsciente. E quando eles aparecem no sonho, sempre é um sinal aí, né. É. E quando a gente tem pesadelos? Eu acho que a gente ainda não falou especificamente de pesadelos, né, a gente falou bastante de sonhos. Pesadelos todo mundo conhece, né. Quem nunca teve, né, quem nunca? Aham. Os pesadelos é como se fosse um tipo aí, né, específico aí de sonhos, mas, a Von Franz fala que os pesadelos, eles são sonhos muito importantes, até porque eles estão carregados de energia. Tanto é que eles nos fazem acordar, né, assustadas, às vezes até gritando, né, quem nunca acordou gritando de um pesadelo, Chorando, gritando. chorando. Verdade, chorando de um pesadelo. Ela compara, né, o pesadelo com um eletrochoque, eu achei muito legal essa analogia que ela fez. É como se fosse um eletrochoque aí, né, aplicado pelo nosso inconsciente para que a gente literalmente desperte. É como se o nosso inconsciente falasse em alto e bom som: "Presta atenção nisso, é urgente, acorda pra vida", o famoso "acorda pra vida". É. E aí o objetivo, né, é chamar a nossa atenção para alguma situação perigosa até, né, que a gente não tá vendo aí de repente. Seja alguma situação, tipo, sei lá, correr risco de vida, confiar em alguém que não é confiável, até questões, né, relacionadas ao distanciamento que nosso ego às vezes faz aí da nossa essência, né. Ou seja, quando a gente está se distanciando de quem somos, do que é importante para o nosso self, enfim, para o nosso caminho aí de individuação. A Von Franz ainda nos traz, uma informação bem interessante. A palavra nightmare, né, do pesadelo, né, que é o pesadelo, vem de mare, que é égua. Não sei se quem fala inglês é fluente, não sei se minha pronúncia foi perfeita, tá. Mas enfim, o mare aí é égua. E aí olha que legal, né, então nightmare vem de mare. E aí a ideia é que uma égua, né, seria a tradução, a imagem é de um espírito mau sobre a forma de um cavalo negro, que vai carregar, né, o sonhador pela noite adentro, de tal forma que a gente acorda com um grito aí, né, completamente exausto. Então, é como se tivesse essa ideia aí de um espírito mau, né. É muito legal, né? Não sabia dessa. Inclusive, gente, quem tem pesadelos, falando em pesadelos e recorrentes, isso deve ser levado para o processo de terapia, é bem importante. Porque a ocorrência desses pesadelos pode indicar, nas palavras de Von Franz, que estamos correndo algum tipo de perigo psicológico e dormindo sem perceber. O pesadelo, então, nos desperta.
E aí, voltando então um pouquinho para o ânimos e para a ânima, eles podem aparecer nos pesadelos de uma forma muito negativa e assustadora, que chamamos de íncubos, um elemento masculino oprimindo a mulher, e súcubos, que é um elemento feminino exaurindo a energia do homem. Olha só, acabando com a energia do homem. Alguns exemplos são a figura de um ou uma vampira, algum monstro ou alguma imagem demoníaca. Segundo von Franz, a sua presença indica uma urgência da problemática sexual que deve ser cuidada e conscientizada. Não se pode colocá-la de lado e fingir que não existe. Fica aí o alerta, gente. Pois é, né? Nesse episódio a gente viu como é importante a gente analisar os sonhos para entrar em contato, né? Darmos ouvido ao nosso ânima, ao que ele deseja nos contar. É preciso lembrar aqui que entrar em contato com o nosso inconsciente faz parte do processo de individuação, que no fim é o nosso objetivo nessa vida. Assim, muitas vezes, nós enfrentamos conflitos internos que são representados nos sonhos, e a jornada de individuação nos ajuda a encontrar um equilíbrio entre essas forças. Enfim, para finalizar, pelo menos por enquanto, esses episódios sobre ânimas e ânimos, nós vamos compreender que a jornada começa pelo autoconhecimento e reflexão sobre esses arquétipos que se manifestam na nossa vida diária e, claro, nos nossos sonhos. A análise junguiana, muitas vezes conduzida com a ajuda de um profissional, oferece um caminho valioso para a integração e o crescimento pessoal. A gente precisa, muitas vezes, de um suporte para entender tudo isso, é o que a gente falou, não é simples entender os sonhos. Não vai aí achar que você tem que prestar atenção no sonho e traduzir todos eles e analisar todos eles sozinho, né? Inclusive, quem é psicólogo não consegue analisar os próprios sonhos sozinho, Não. né? Precisa da ajuda de um terapeuta, de um supervisor. Bem que podia, né, Dani? Então, a gente fica cego para a gente mesmo, né? Eu ouvi uma analogia uma vez muito legal sobre isso, né? Interpretar o sonho sozinho é igual dirigir, sempre vai ter um ponto cego. Uhum. Sempre tem um ponto cego. E É. geralmente é naquilo que mais dói, né? Assim. E demora, gente, ó, por exemplo, às vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, acredito que sim, mas às vezes tem um sonho, assim, que mesmo em terapia, talvez não vai fazer muito sentido naquele momento, ou que a gente vai demorar para conseguir, digamos, extrair tudo. Tudo não, tudo é impossível, mas pelo menos chegar numa compreensão, assim, né? Às vezes precisa acontecer algumas coisas na vida prática, né? Enfim, pra gente chegar. Eu até contei, né, Dani, pra você um sonho que eu tive recentemente, e eu estava falando desse sonho até esses dias em terapia, e eu tive esse sonho em setembro. Uhum. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses. Pra coisa parece que e a imagem continuava vindo, né, do sonho, assim. Então demorou 5 meses pra conseguir trabalhar melhor isso, assim, em terapia, sabe. Por mais que eu falasse dele na terapia, parece que eu ainda não era aquilo, sabe, aquele sentimento de: "Não é isso ainda, não é isso Uhum. ainda". Então demorou 5 meses pra coisa fazer sentido. É legal isso também, falar isso pra, vocês não ficarem ansiosos aí de em uma única sessão achar que tem que esgotar tudo do sonho, tá, gente? Vamos então agora às nossas dicas. Hoje não podia ser diferente, né? A nossa dica de hoje é esse livro maravilhoso da Von Franz. A Von Franz, assim, a gente já falou aqui, né? A gente é fã de carteirinha dela. Ô mulher que fala fácil, é até difícil a gente ler o texto dela e tentar colocar em outras palavras, né? Porque ela fala de um jeito tão didático, prático, ela é profundo, ela é maravilhosa. E aí a nossa sugestão aqui de dica hoje, então, é o livro O Caminho dos Sonhos, que é da Von Franz. E é legal esse livro porque ele é uma entrevista, então ele é bem gostoso de ler. Então, fica aí de dica para vocês. O que isso significa para você? E no que isso significa para você hoje, eu vou ler
um poema do Cruz e Souza, do livro Últimos Sonetos, chamado Alma das Almas. Alma das almas, minha irmã gloriosa, divina irradiação do sentimento. Quando estarás no azul deslumbramento, perto de mim na grande paz radiosa? Tu, que és a lua da mansão de rosa, da graça e do supremo encantamento, o círio astral do augusto pensamento, velando eternamente a fé chorosa. Alma das almas, meu consolo amigo, seio celeste, sacrosanto abrigo, serena e constelada imensidade. Entre os teus beijos de etereal carícia, sorrindo e soluçando de delícia, quando te abraçarei na eternidade? Muito bacana. Poemas são sempre uma maneira incrível de falar sobre aquilo que a gente não consegue falar, né? Muito bom. A gente gostaria, então, que você entrasse em contato com a gente e falasse sobre suas opiniões, suas sugestões. Alguns ouvintes têm mandado e-mails com sugestões, a gente sempre leva em consideração, vamos tentando incluir as ideias no nosso roteiro, no esquema que a gente tem para os roteiros do ano. Então, fale com a gente através do podcast junguiando@gmail.com ou então também pelo site www.psicologiajung.com.br. No nosso site a gente já tem também as atividades de estudos agora para 2024, o programa desse ano, já tem tudo lá no site. A gente vai ter uns módulos de estudo teórico, prático, a supervisão e um grupo de leitura e estudos. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar com ele ou que se interesse pelo tema. E esse foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e curadoria da Maiara, da Daniela e da Patrícia, e a edição de som do Kleber Zumiotti. Obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, beijo. Até o próximo episódio. Beijo.